Hoje a gente vai fundo numa das perguntas mais difíceis do mercado financeiro, sabe? É uma daquelas questões que tira o sono de muito investidor e economista por aí. A pergunta é essa, bem direto ao ponto. Dá para prever a data certinha de um crash financeiro? Bom, a resposta que a gente sempre ouve é um grande não, né? E o motivo para isso tem um conceito por trás que ficou muito famoso com Nassim Nicholas Taleb. Estou falando dos famosos cisnes negros. A definição é essa. São eventos super raros, com impacto gigantesco e, o mais importante, totalmente imprevisíveis. Eles simplesmente quebram qualquer modelo de previsão. Sabe aquela coisa que ninguém imagina que vai acontecer, mas depois que acontece todo mundo fala, mas será óbvio? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito um pouco diferente? E se, em vez de ficar esperando o totalmente imprevisível, a gente começasse a procurar por pistas que já estão aí, na nossa frente? Pistas que podem transformar esse cisne negro assustador e imprevisível em algo um pouco mais palpável, um cisne cinzento. Então vamos lá. Nossa primeira pista é, talvez, o indicador de crise mais antigo que existe, o ouro. É uma boa analogia pensar nele como aquele canário na mina de carvão, sabe? Aquele alarme que toca antes de todo mundo perceber o perigo. Essa ideia de alfa de crise é fascinante, mas o que isso quer dizer na prática? Significa que o ouro não só guarda seu valor, não, ele tende a subir de preço justamente quando o pânico se instala e a confiança em ações, títulos, tudo mais simplesmente desaparece. É o porto seguro clássico. E olha, isso não é só teoria não, é um padrão que se repete na história. Dá uma olhada nesses dados. Lá no choque do petróleo, nos anos 70, as ações caíram quase 50%, enquanto o ouro, olha isso, mais que dobrou de valor. Em 2008, mesma história, bolsa em queda livre e o ouro subindo mais de 25%. Em 2020, de novo. O padrão é muito claro, né? E isso dá pra gente uma pista muito forte. E é aqui que a nossa investigação chega num ponto crucial. Uma análise mais a fundo projeta um pico para o preço do ouro. E tem até data e valor. $5.311 em 28 de janeiro de 2026. Guardem bem essa data. Esse é o nosso primeiro sinal de alerta, bem concreto. Ok, agora vamos para a nossa segunda pista. E essa não é um ativo, como o ouro. A pista aqui é o próprio tempo, o calendário. Porque, historicamente, o desempenho da bolsa não é igual o ano todo, não. Existem padrões, sabe? Padrões sazonais que são muito claros. E este gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Olha só, desde 1928, o mês de setembro, na média, tem um retorno negativo, menos 1,2%. Agora compara isso com julho, que é o melhor mês, com mais 1,7%. A diferença é enorme. Fica claro que setembro é, de longe, o mês historicamente mais complicado para a bolsa. E se a gente olhar mais de perto, dá para ver que esse período de agosto a outubro é bem perigoso. Agosto geralmente é o mês que prepara o terreno, sabe? Onde as quedas começam a aparecer. Setembro, como a gente já viu, é o pior da turma, estatisticamente falando. Mais da metade das vezes o resultado é negativo. E aí vem outubro, que, apesar de ter uma média até positiva, tem essa fama de ser o mês mais explosivo. Os grandes crashes de 1929, 1987, 2008 aconteceram nele. Bom, então agora a gente tem duas pistas bem fortes, né? O sinal que vem do ouro e essa fraqueza que sempre aparece no calendário. Agora vem a parte legal. Juntar essas duas peças do quebra-cabeça. A lógica é bem direta. E é aqui que tudo faz sentido. Pensa comigo. Ponto 1, a gente tem o sinal de alerta. Aquele pico do ouro em janeiro de 2026. Ponto 2, a história mostra que, depois de um pico desses, o mercado costuma ter uma crise grande entre 6 e 9 meses depois. E agora, o ponto-chave, o terceiro. Essa janela, de 6 a 9 meses depois de janeiro, cai exatamente, mas exatamente, naquele período mais fraco do ano para a Bolsa. A convergência é impressionante. Ok, então a gente já tem uma janela de tempo provável. Agora falta responder outra pergunta. O quê? O que poderia ser o gatilho para tudo isso? E aí que entram de novo os cisnes cinzentos. São aqueles riscos que todo mundo conhece, mas que talvez o mercado esteja subestimando o tamanho do estrago que eles podem fazer. E a lista de possíveis gatilhos para 2026, olha, é grande e um tanto preocupante. Tem de tudo. Desde riscos na economia global, como um travamento no crédito ou uma freada brusca na China, até coisas de tecnologia, tipo um choque de demanda por causa da inteligência artificial. E claro, não dá para esquecer os riscos geopolíticos, né?
uma crise em rotas comerciais importantes ou até uma crise de confiança no Banco Central americano. Qualquer uma dessas coisas poderia ser a faísca que começa o incêndio. Então, com todas as cartas na mesa, o sinal do ouro, o padrão histórico do atraso, a fraqueza do calendário, a gente consegue finalmente fechar o cerco e apontar para uma janela de risco bem específica. Chegou a hora do veredito. Vamos fazer a conta juntos. O pico do ouro é em janeiro de 2026. Se a gente contar 6 meses para frente, chegamos em agosto de 2026, que é justamente o começo daquele período historicamente mais fraco do ano que a gente viu. E essa janela de risco que começa em agosto continua e nos leva direto para o campeão de piores resultados. Aquele mês que, segundo os dados, é o pior de todos historicamente para a Bolsa. Pois é, setembro de 2026. É nesse mês que tudo se encaixa. É o ponto de encontro perfeito entre o sinal do ouro e a fraqueza do calendário. As duas pistas apontam para o mesmo lugar, na mesma hora. A conclusão da Alice, portanto, é bem direta. Essa junção de indicadores, tanto o do ouro quanto o do calendário, aponta para setembro de 2026 como sendo o epicentro, o mês com a maior probabilidade de ser o começo de um grande evento de mercado no próximo ciclo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? A análise mostra uma convergência de padrões históricos que é impressionante. Mas a questão é, será que o futuro vai ser só uma repetição do passado? Ou será que dessa vez a história vai ser diferente? A gente tem um mapa baseado no que já aconteceu, mas o caminho à frente, bom, esse sempre pode ter surpresas.